dia. Bom dia. Eu acho que eu não tô ouvindo ainda. Calma aí. Um alô. Bom dia, bom dia. Ah, tá certo. Dormi um pouco mais, Glaucio. O sistema da Trailblazer mudou aqui, por isso que eu demorei para entrar. Esse também. E aí? Preparados? 43 pessoas. Deixa eu ver se tem mais gente entrando. Eu já estava testando o fone aqui. Será que estava todo mundo quieto aqui no grupo? Já que eu atrasei, eu vou dar mais 2 minutinhos para as pessoas atrasarem mais, tá? Eu senti falta da música. É muito motivadora, anima. Eu também. Acordar sem música não é acordar, né? Ó, hoje eu não tô de café, hoje vai ser um Monster mesmo. Às 6 da manhã, caraca. Todo dia no WhatsApp, minha sogra compartilha comigo vídeos do YouTube, Instagram, falando do mal do energy drink. Meu Deus. Sua sogra? É. É melhor do que ter uma esposa que faz isso. Bem, pessoal, conforme prometido, hoje a gente vai introduzir o conceito de IA dentro do Flow, tá? Então, IA, mais especificamente o Agentforce, né, que a gente vai trabalhar com agente. Deixa eu só mandar o link lá no grupo para quem não entrou ainda. Beleza. Então, hoje eu vou passar Auto Launched Flow com as variáveis de input, né, para a gente fazer o uso dessas variáveis dentro do Agentforce e aí dar sequência ao nosso aprendizado. E na próxima aula, como falei na aula passada, a gente vai colocar o HTTP Callout dentro do Agentforce para fazer chamadas ali usando o Flow, tá? Vamos lá. Compartilhei a imagem aí com vocês no grupo do WhatsApp para vocês usarem se quiserem. Eu já vou direto para a minha organização. Então, hoje não vai ter slide, conforme eu sempre faço. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Bem, olha só, aqui eu tenho uma conta de Anypoint com alguns contatos dentro dela, tudo Guilherme, tá vendo? Guilherme, Edna, tudo criado pelo agente, tá? O agente, o Agentforce, ele é distribuído de várias formas, né? Eu utilizei um que é distribuído aqui dentro da própria organização, que é essa carinha aqui para fazer o uso dele. E também podemos utilizar dentro do Experience Cloud, né, do parceiro, ou seja, do usuário final, além do WhatsApp, enfim, tem várias coisas que vocês podem fazer aqui dentro com a gente. Como esse daqui está um pouquinho personalizado, eu posso
conversar com ele. Deixa eu ver se tá funcionando. A última alteração eu não ativei para a gente testar antes de ativar. Mas, por exemplo, aqui está até colocando algumas dicas do agente, o que a gente pode fazer com ele. Inclusive, deixa eu converter meu teclado aqui para português. Faça um resumo da conta Genipoint, por exemplo. Então, se eu ativei ou não ativei ainda, ele talvez não vai fazer esse resumo que eu pedi. Do jeito que eu pedi, tá? Tá dando um eco aí. Deixa eu ver. Ele fez o resumo, mas não do jeito que eu pedi lá, porque eu personalizei um pouquinho mais, tá? Então ele fez um resumo das oportunidades abertas, fechadas, passou aqui os casos que estão em abertas, atividades, se existem atividades relacionadas e tudo mais para esse cara. Mas tem uma atividade que é criar contato. Criar um contato de primeiro nome, Guilherme, e sobrenome Dornelas, com o e-mail x.com e telefone para Genipoint, por exemplo. Então eu quero chegar a esse ponto aqui. O Salesforce em si, ele não faz, tá vendo? Então, é isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Ele não tem uma ação própria dentro desse agente que faça uma criação de registro específico. Pode até ter hoje algum template pré-definido, mas a gente vai fazer isso dentro do Agentforce para que você crie um registro, por exemplo, tá? Ou qualquer outra ação, faça um update de registro, duplique, faça o que você quiser dentro do Salesforce, da sua organização, utilizando a automação que é o Flow, tá? Então vamos lá para organização, na parte de configuração da nossa organização e introduzir o conceito de Auto-Launched Flow com as variáveis, tá? Vamos lá, Flow. Variáveis de input, tá, gente? Cria aqui, ó, criar contato relacionado à conta. Eu vou compartilhar este com vocês para a gente reproduzir ele de uma maneira mais simples, tá? O que temos aqui? Temos variáveis, como vocês podem ver, variáveis de account ID, contato e-mail, contato, o ID do contato, contato telefone, primeiros e último nome. E aqui dentro eu fiz uso dessas variáveis para serem preenchidas, tá bom? Então, é um flow simples, como vocês já viram, só que ele é do tipo auto-launched. Eu vou recriá-lo para vocês visualizarem, tá? Então, vamos lá. Como eu crio um flow aqui dentro? Start from scratch e auto-launched flow. Teria uma opção, quando você tem o Agentforce habilitado na sua org, esse daqui, ó, Let Aysten help you build your flow. Ele vai ajudar você a construir o seu flow. A gente estava trabalhando numa organização que não tinha Agentforce. Agora, as novas organizações, quando você habilita o Agentforce, vai estar disponível isso. Então, eu tenho uma outra organização para habilitar essa função para vocês, que eu já criei aqui. Essa é uma organização nova, tá? Então, você vai em Setup. Quando você cria uma Developer Edition... Opa, não estou logado nela. Deixa eu fazer o login nela aqui. Quando você cria uma Developer Edition, você tem a possibilidade de fazer uso disso, tá? Do Agentforce. Então, vamos configurar. Primeiro, você vai entrar em Aysten Setup, que vai estar desabilitado quando você cria a sua organização. E vai habilitar aqui, ó, Turn on Aysten. Vai estar desse jeito aqui, quando vocês criarem a organização. Desligado tudo. Então, primeira coisa, habilitar o Aysten Setup. Beleza? Turn on Aysten. Se vocês vão utilizar múltiplas linguagens, criar nos prompt templates com múltiplas linguagens para ser habilitado lá no Aysten Trust Layer,
Depois eu passo para vocês sobre o Einstein Trust Layer, porque esse curso não é sobre o Agent Force, mas tem umas aulas gravadas minhas ali na Reforce Academy, eu vou liberar para vocês. Eu utilizo isso daqui também, tá bom? Que você vai utilizar linguagens para os seus prompt templates, e nesse caso, lá na nossa organização, eu utilizei também um prompt template para mostrar para vocês. Depois de habilitado, você vai ter que dar um refresh aqui na organização, tá no setup, dá um refresh, digita aí, Agent Force Agents, nessa opção aqui. Então você vai entrar aqui e vai habilitar o Agent Force. No meu caso já estava habilitado, mas vai estar assim, tá? Desabilitar, você habilita. E aqui vai estar desabilitado também o Enable the Agent Force Default Agent. É um agente já pré-definido pela organização, que é aquele agente que a gente conversa lá dentro da organização, tá? Quando você pede para criar alguma coisa, ele já vem com algumas ações pré-definidas. Então, eu vou habilitar aqui, ó. Aí ele cria um agente específico aqui para vocês. O que vocês vão ter que fazer aqui dentro dessa organização? Quando você habilita, vai até mostrar aqui, ó. Opa, tá aqui. Assign Permission Set Groups, tá? Porque você tem que dar aos usuários acesso ao agente. Se esses usuários não tiverem acesso ao agente, você não vai ver, o usuário não vai ver esse agente que você acabou de habilitar. Então, uma das opções que você tem é habilitar esse agente através da permissão, né, dos grupos para o usuário. Você pode configurar as permissões, se o agente vai criar alguma coisa, se você personalizar mais os agentes, você pode personalizá-los, as permissões, tá? Ou criar um novo Permission Set Group e dar mais acesso a objetos específicos, por exemplo, para o usuário também. Por quê? O agente tem que ter as permissões, além disso, o usuário que vai utilizar o agente, da maneira que você configurar, tem que ter permissões também dos objetos que o agente vai poder tratar, ok? Então, pense muito bem nisso quando você está construindo o agente. O agente tem que ter permissão, por exemplo, aquele agente nosso lá, ele cria contato. Se o agente não tiver essa permissão de criar contato, ele não vai conseguir criar o contato, você vai receber um erro. Se o usuário que está executando o agente, de acordo com a definição do seu flow ou do próprio agente, não tiver a permissão de criar contato, obviamente não vai criar o contato, tá? Então aqui já vem algumas permissões específicas, subscription não, né? Mas aqui, ó, Agent for Service Agent User Permission Group, é essa permissão que você tem que dar para o usuário, para habilitá-lo, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui, Manage Assignments, na Permissions Groups, Add Assignment, e vou adicionar o meu usuário aqui, ok? Só esse mesmo e o Epic. Beleza. São usuários que eu criei na minha organização, basicamente, né? Opa. Claro, essa permissão aqui é do agente, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Não é do usuário final, é somente para usuários que têm permissão de agente. Eu não sei ainda, porque eu acabei de habilitar, então eu não sei qual usuário que tem o agente. Geralmente é esse daqui, o Epic User, mas vamos criar um usuário de agente aqui para dar permissão para ele. Não tem nenhum usuário com agente. Vamos primeiro para ele aqui, agente padrão. Colocar o meu e-mail. E aqui, olha, User License Einstein Agent, tá? Esse profile aqui é para o agente que vai rodar, vai ser o nosso agente mesmo. Então você configura ele e dar esse profile também, tá bom?
Então, o agente, você pode configurar os profiles, especificamente criar um profile com a licença Einstein Agent e determinar para ele. Nesse caso aqui, criei um simples aqui, vou salvar. Beleza. Agora a gente já tem um agente que pode dar as permission set group para esse agente. Uma das maneiras é através daqui, tá? Então vamos ver se não vai dar erro dessa vez. Pronto. Agora o meu agente está com as permission sets específicas, né, do Einstein para rodar. Então o agente já é capaz de rodar aqui dentro do Salesforce, da minha organização. Deixa eu dar um refreshzinho aqui. E aqui, olha, quando eu dou refresh para nossa org, beleza. Já temos aqui dentro Agentforce Builder. Você entra no Agent e você pode editar um agente ou criar novos agentes e utilizar esse agente que a gente criou para ser o agente. Então, temos aqui a opção de novo agente ou editar os agentes disponíveis. Este agente default, vou compartilhar aqui de novo, eu estou navegando entre as abas porque eu estou compartilhando a aba, tá? Ele não vem como ativo. Então, uma das opções é ativá-lo, tá? Para ativá-lo, como é que você faz? Sem configurar nada, você já pode editar ele, configurar, enfim, você pode fazer o que quiser através do Agent Builder, tá? Quando você clica em Open Builder, você vai abrir o Agent Builder. Então, vamos abrir. Dismiss. E aqui, olha, como é que é composto um agente? Eu vou ser rápido, tá, gente? Porque o foco não é em ensinar Agentforce aqui agora. Então, a gente tem o nosso Agentforce Default, é aquele agente que eu mostrei para vocês, que fica disponível na organização lá em cima no canto direito, tá? Este carinha aqui. Só para vocês terem essa visão. Então, esse cara é o agente default, que é o Organization Build, tá? Então, ele é configurado para rodar dentro da sua organização. Então, é esse cara que a gente está configurando, ok? Dentro dele, o agente é composto por tópicos. Dentro dos tópicos, a gente tem as ações, tá? Então, dentro aqui do General CRM, eu tenho as minhas ações, por exemplo. Então, eu configuro os tópicos dentro do tópico. Ó. Aqui é o detalhe do tópico, tá? A gente tem a Classification Description, o API Name do tópico, o escopo do tópico. A classificação, por que funciona tópico e ação? O Salesforce, ele busca, primeiro, para rodar, qual tópico ele vai rodar, tá? Para não ele ficar executando todos os tópicos e para não sobrecarregar o agente. Porque o Salesforce, ele antes de mandar para a LLM, ele cria o seu prompt. Então, o tópico é o que vai estar contido no prompt, tá? Então, o que ele vai ter? Vai ter o prompt enriquecido com as informações dentro do seu tópico e das ações que ele escolher para executar. Então, aqui dentro, ó, a classificação, o Salesforce, o Einstein Translator ali vai selecionar o RAG, mais especificamente, vai selecionar o tópico com base na descrição, depois ele pula o escopo. É para você informar o que esse agente vai fazer, qual é o escopo de trabalho dele. Isso não vai entrar no prompt. Então, a classificação é o que classifica o tópico a ser escolhido. O escopo é o trabalho do agente específico. E aqui as instruções, como o próprio nome diz, é o que o tópico pode fazer, tá? E dentro deste tópico, você tem que descrever muito bem para que a ação seja executada. Então, este cara aqui, nesse caso, o default, você vai ver um monte de ação pré-definida que eu não vou passar uma a uma, não, porque senão vai demorar, tá? Então, vamos selecionar uma aqui, olha. Quando você é perguntado sobre uma ligação simples, reunião, e-mail ou qualquer uma atividade, chame o Get Activity Details, que é uma ação do seu agente.
Aí não faça ligação se não tiver outro record type. Então ele vai selecionar especificamente esta ação para realizar alguma ligação, fazer uma reunião e e-mail. Então é assim que ele vai selecionando qual tópico vai rodar e através do tópico ele vai executar as ações, tá? Então as instruções que você dá é o que o agente especificamente pode fazer. E aqui está um exemplo de input, essa é uma opção até nova, Show New Leads, aí Get Top Amount Opportunities, tá? Então são dois tipos de ações que você pode pré-definir aqui para configurar o seu agente. Isto é, você pode ter mais de um tópico por agente, mais de uma instrução por agente e mais de uma ação por tópico, tá? Então, dentro deste tópico que a gente entrou, ele vai ter as ações, que é onde a gente vai chegar. Então, as ações estão aqui dentro, olha. Essas ações são padrões da Salesforce, que já vem dentro do seu agente. Então, todo agente que você criar, você vai ver novas ações aqui, vai ver ações aqui. E se você criar novas ações, elas vão aparecer aqui também. Se eu criar um flow, ela vai aparecer com ação se o meu flow estiver ativo. Então, vamos pré-configurar esse cara aqui só para mostrar como é que funciona, tá? Então, por exemplo, Get Single Record Summary. Aqui é mais específica para fazer um sumário do registro, né? Um resumo do registro. Seu trabalho é prover um resumo enriquecido sobre o Salesforce CRM Record, qualquer registro, né? E tente sempre perguntar, clarificar as questões antes de resolver, ou antes de sumarizar o registro. E aí, dentro das ações, olha, Summarize Record, que já está disponível, identificar o registro por nome, identificar o objeto por nome, fazer a pesquisa do registro, que é uma query, e Query Records with Aggregate, ou seja, ele faz um vínculo de todos os registros e adiciona uma ação múltipla. Então, para você ver o que tem dentro de cada ação, por exemplo, como essa é uma padrão do Salesforce, você clica nela e aqui dentro vai estar o que é a ação em si, tá? Nesse caso, como é uma ação muito básica do Salesforce, a gente não tem como editá-la mais especificamente. Para eu editar um agente já criado, eu tenho que criar uma nova versão dele. É como se fosse um flow, né? Aqui, ó, a gente está na versão 1, version 1, tá? E aí, quando eu entro no tópico, eu posso criar uma nova versão do tópico também. Então, vamos entrar nas ações aqui. Opa, calma aí, gente. Toque de Deus. New tópico. Ou, deixa eu só ativar aqui para mostrar para vocês como é que é um sumário da GeniePoint. Deixa eu ver se ele tem a GeniePoint aqui. Tem. Então, Summarize GeniePoint Account. Só para mostrar como é que é a sumarização. Se ele já está funcionando, tá? Então, ele vai pegar a conta, ele vai fazer uma busca pelo objeto. Pegou o objeto, tá? O objeto é conta, GeniePoint é o nome do objeto, o query, o record, né? E aí vai aparecer o resumo da conta específico. Lembra que eu te mostrei para vocês lá que ele fez um resumo também. Então já vem um resumão aqui do que tem relacionado à conta, tá? De acordo com o tópico e tudo mais que vocês pré-definiram. Se eu for deletando os tópicos aqui dentro, deletando ações dentro dos tópicos, ele não vai fazer as ações que eu estou pedindo, tá? Porque ele não vai identificar que as instruções estão no tópico e, obviamente, não vai executar a ação em si dentro do tópico, beleza? Então, demonstrado, alguém tem dúvida quanto a isso, sobre ações e tópicos? Não. Vou avançando um pouquinho aqui, depois eu crio uma nova ação aqui dentro. Então, dentro do Agent Builder, a gente tem a opção de colocar dados vinculados. O Agentforce Data Library é uma ação onde você imputa dados dentro do... Deixa eu desativar aqui. Dentro do
Agentforce para ele fazer uso desses dados. Você pode imputar doc, PDF, vários tipos de arquivos aqui dentro para ele se limitar ou fazer uso desses arquivos com premissa de consulta dos dados, tá bom? Então, se você tiver uma licença do Data Cloud, quando você compra o Agentforce, obviamente já vem o Data Cloud. Mas se você tiver licenças mais avançadas, você pode fazer uso também do Data Cloud para mapear os dados da sua empresa com Data Lakes, enfim, com outras opções de dados externos, por exemplo, a AWS, enfim, você escolhe qual tipo de nuvem você pode escolher, fazer um link no Data Cloud e colocar o seu conteúdo dentro dela. Aí tem a opção de criação de chunks, vários outros steps que a gente não vai passar aqui. Por isso que eu vou liberar o curso de Agentforce para vocês. E a semana que vem, o curso do Breakfast and Learn termina essa semana. Mas a partir da semana que vem, vocês podem fazer o uso do Agentforce Zero to Hero para vocês aprenderem um pouquinho mais. Que a gente vai finalizar esse curso, que faltam 5 sessões, tá? Além disso, tem os contextos utilizados dentro do Salesforce, que são as variáveis que você vai poder utilizar lá dentro dos seus tópicos e das ações. Eu não vou me aprofundar nesse ponto aqui agora. A língua utilizada dentro do seu agente, o default language, as línguas adicionais, os idiomas adicionais que você pode conversar com ele, por exemplo. Vocês viram que eu conversei em português, ele respondeu. Mas se vocês querem limitar a conversa em outras línguas, vocês podem também, selecionando a default language e somente português para limitar e instruir o seu agente a responder apenas na língua que vocês desejam, tá? Vocês podem configurar também o tom de conversa, neutro, formal ou casual, com o usuário, ou seja, o tom de resposta do seu agente para com você, tá? E os eventos de chamadas quando a gente já inicia sessions, isso é muito importante, principalmente quando você está trabalhando com o seu agente ativo numa organização. O maior erro das pessoas é não configurar, por exemplo, no Flow, quando você está fazendo um HTTP callout, por exemplo, você vai responder ao usuário dentro do agente, você tem que criar uma variável que receba a Session ID da conversa para você sempre utilizar a mesma conversa com o agente e não ser cobrado por conversas múltiplas, tá? Porque quando você inicia uma conversa, essa Session ID que vai ser a metodologia de cobrança da Salesforce. Então, foque sempre em Session ID para manter, inclusive, o histórico de conversa da sessão vinculado ao agente, tá? Então, a Session ID é mandatória para você dar continuidade à conversa e para não ser duplamente cobrado aí, ou triplamente cobrado, se você ficar mandando chamadas para o seu agente. Então, eu vou passar para outra organização para a gente quebrar um pouco a organização, né, com novas configurações do agente, novas versões e tudo mais. Aquela ali, como eu acabei de configurar, eu perderia um pouco de tempo dando permission sets para os objetos e tudo mais para o meu agente. Aqui eu já fiz isso para a gente agilizar o trabalho, beleza? Então, vamos lá, gente. Pausa um pouquinho para eu tomar um pouco de energético. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Passei muito rápido. Ricardo aí deve estar melhor do que eu nesse conteúdo teórico, né, Ricardo? Que isso. Não, mas é verdade. Aqui é tudo questão de prova aí que caiu. Muito importante. Isso aí. Ó, gente, eu expliquei como é que forma um agente. Por que eu não expliquei muito a fundo? Eu vou no meu agente aqui, olha, users. Vou entrar no agente, eu criei um agente aqui, Dornelas Agente, ok? Vocês podem ver que é o único agente da minha organização. Se eu entrar nesse cara aqui, vocês vão ver algumas permission sets atribuídas a ele, olha. Então, é como se fosse um usuário, tá? Só que você tem que pensar na capacidade de execução do seu agente, de criar, fazer update, fazer tudo que nunca é igual a um sistema administrator, porque ele não vai, você pode criar múltiplos agentes.
Ao mesmo tempo, você pode criar vários tópicos e várias ações. A permission set atribuída a ele, ou seja, as permissões desse cara, esqueçam profile, tá, gente? Não configurem profile. Vão em permission set. Inclusive porque profile vai sair de uso em breve. Eu digo em breve, em 2026, se não me engano, no final de 2026, tá? Vocês não vão conseguir criar nem editar profiles dando permissões através dos profiles, perfis, somente através de permission sets, tá bom? Então, tudo que o agente vai agir dentro da sua organização tem que estar contida nas permission sets, ok? Então, eu fiz aqui algumas ações específicas para ele, de contato, olha. Se a gente entrar na permission set de contato e ir lá em... Opa! Cliquei errado aqui, calma aí. Permissions, eu tô doidão. Permissions e tá aqui, ó. Get Conversations, Contact Center Agent, porque esse agente aqui vai ser possível conversar sobre... vai fazer uma conexão na Amazon Connect para conversar com contatos. Além disso, que é um conversacional, né? Não tá as permissões dos contatos específicos aqui, tá? Um objeto tá em outra. Order Manager, deixa eu ampliar um pouquinho mais. Object Access, que está mais definido sobre os objetos disponíveis para ele. E aqui, ó, contatos. Tem aqui permissão de editar, creation source, individual ID e name. Só algumas configurações básicas para esse cara. Quando eu entro em outras permissões, eu fui dando permissões específicas para o agente, para ele poder criar contato, mandar mensagem, enfim, algumas permissões de objetos relacionadas a esse agente. Quando eu quero dar mais permissões, vocês vão dando permissões através dos permission sets disponíveis, ou eu posso simplesmente criar novas permissões e dar para o agente, ok? Deixa eu entrar nessa daqui, que foi a custom minha. Object Settings. E aqui estão, olha. Accounts, criar, ler, editar e apagar. Se a gente for em contatos, também vai estar assim. Criar, ler, editar e apagar. Dentro de contatos, então, todos os campos disponíveis, quase, de criação do contato, ó, nome, first name, né, que é o nome, first name, etc. O e-mail, o owner, porque quem cria, eu vou dar o creation source, que é o de onde veio, que eu seleciono, e o account ID. São esses campos que eu determinei lá na criação do meu contato, quando eu defini o meu flow, lembra? Então, quando eu criei o meu flow, eu fui pensando muito especificamente, deixa eu mostrar para vocês, olha, para criar um contato, account ID, e-mail, primeiro, último nome, que no caso é o name, e o mobile phone, tá? São as ações que ele vai executar especificamente. Então, se vocês visualizarem aqui, olha, no contato, somente aqueles campos estão checados na minha permission set. Não marquei mais nada para que as pessoas não burlem, tá? Não burlem o agente, façam o agente realizar mais ações que as necessárias nas definidas por mim. Isso queria falar para vocês porque é muito importante. A segurança da sua organização. Quando você faz uma segurança assertiva, de acordo com as ações do seu agente, é válido para a sua organização, ao invés de ficar dando edit access a tudo aqui, ou modify all para o seu agente, tá? Então, pensem sempre nisso. Vai somente criar, não precisa modificar todos. Vai somente apagar, não precisa modificar todos, não precisa visualizar todos. Se vocês quiserem que a gente visualize duplicados, aí sim, view all, para ver se tem algum contato existente para criar um novo contato dado a sua ação, beleza? Então vamos para o nosso flow. Dito isso, quero demonstrar rapidamente aqui o License Help Builder, aqui, um novo critério. Você pode instruir para o seu agente, para um agente específico aqui dentro do... Na verdade é o Einstein, né? A criar um flow, tá? Então eu quero, por exemplo,
I want to create a flow that creates an account with the company name. Somente isso. Vou colocar isso aqui, ó. E eu vou criar aqui, create draft flow. O que ele vai fazer? Provavelmente ele só vai colocar o nome da conta ali no elemento create record, e aí um único elemento, o nome da conta, né? Então, ó, create account. Quando você edita, vai estar aqui account e o account name. Então, tudo que você descrever lá, ele vai colocando aqui. Se eu colocasse mais campos específicos dentro do meu prompt ali, onde eu pedi para ele criar, ele vai criando automaticamente o meu flow. É uma das opções simples também de criar, né? Então, quando você quer editar a sua instrução aqui, ou começar novamente, você pode começar tudo de novo. Por exemplo, vamos pré-definir um campo aqui, olha, com account active e o billing address, por exemplo. Então, start over. Vou começar novamente para criar um novo flow, tá? Então, vamos lá. Create a flow that creates an account with billing address, account name, e pronto. Vamos ver se ele cria agora com 3 campinhos ali pré-definidos no elemento de criar. Se você quiser um flow que atualize o registro de conta, que crie, que apague, você tem que descrever melhor ali, tá? Então aqui tá, ó, account var, e ele nem fez muita coisa, né? Vamos ver as variáveis aqui. Tem nada. Então dessa vez ele não criou bem do jeito que eu sugeri. Por isso que a gente não vai fazer o uso do Einstein aqui dentro. Tá vendo que eu instruí melhor e deu uma opção pior para mim. Ou eu não instruí muito bem ele. Você pode editar novamente, ó, editar instruções, vamos ver se ele melhora aqui, e criar, e aí ele vai fazer um novo flow para mim, um novo flow com os elementos específicos. Vamos ver aqui. Também não. Enfim, tá falho. Então vamos sair desse cara aqui. Vamos no manual mesmo, que vai ser muito melhor. Tenho os meus flows. Vou criar um novo flow. Então, start from scratch. O que eu vou fazer uso? Na minha ação, lá dentro do meu agente, eu vou fazer uso de um auto-launched flow no trigger. Que esse cara não vai ser lançado automaticamente se não tiver um trigger, ok? Então eu tenho que criar um trigger. O meu trigger vai ser o quê? Vai ser o agente para chamar ele, beleza? Então criar um flow aqui. Eu vou fazer especificamente do jeito que a gente estava prevendo lá, fazer uso, criar um contato dentro da conta. Para que o meu agente entenda muito bem o meu flow, eu tenho que descrever muito bem as variáveis. Por isso que eu gosto de criar variáveis, tá? Então, a variável aqui, olha, var account. Vou criar isso do jeito que eu mostrei para vocês, tá? Então, da conta. Posso instruir em português ou em inglês aqui dentro. Se você estiver utilizando múltiplas línguas, múltiplos idiomas, e configurado o seu agente com múltiplos idiomas, ele vai reconhecer. Eu vou escrever em português aqui para a gente testar, tá? Então, esta é a variável que se refere ao ID da conta. Ou seja, essa conta, o cara vai falar, quero criar um contato para a conta tal, ok? Então, vai ser do tipo texto, ou eu posso selecionar record, aí vai depender de mim, tá bom? Então, depende do que vocês quiserem. Se vocês querem texto ou registro, vocês vão fazer mais uso de mais informações dentro do registro, você seleciona registro. No meu caso, eu vou fazer só sobre texto, beleza? Aqui está uma informação.
eu vou receber esse input do ID através de onde? Eu tenho que receber esse input através do Agentforce, né? Porque o Agentforce vai informar, ó, conta Genipoint, igual eu mostrei ali. Então, ele vai jogar para o meu flow esta variável que é o ID da conta, ok? Então, available for input. Se eu quisesse expor essa conta para alguém, eu colocaria available for output, ok? Só que eu só vou fazer o input da conta, né? Então, esse flow meu especificamente vai receber o ID da conta. Vamos criar outro recurso aqui. Nesse caso, deixa eu... Opa! Só um segundo. Meu mouse sumiu aqui. Beleza. Variável, vamos criar todas as variáveis, né? var contact ID, né? O var contact ID é um pouco diferente. Vai ser o contrário do que eu fiz. Por quê? O meu flow ele vai criar o contato. E aí eu tenho que mandar para o agente o ID do contato que eu criei ou o próprio registro, né? Então, neste caso, é a variável de registro contendo o contato criado pelo flow. Então, eu vou mandar esse cara, vou colocar do tipo record, ok? Como eu só vou criar um contato, eu não vou habilitar para variável de coleção. O registro vai ser o contato, o objeto, quer dizer, e available for output. Ou seja, vou mandar para o meu agente, depois de criado, essa informação, beleza? Então, são dois tipos de variáveis que eu já criei. Uma de input, que eu vou receber do agente, e a outra que o flow vai mandar para o agente, que é o contato que ele está criando. Agora vamos para outra aqui. Pensar contact e-mail, né, que a gente falou, var contact e-mail, ou e-mail do contato, vamos colocar e-mail do contato. Beleza. Tipo texto. Lembrando, eu tenho esses tipos de variáveis pré-definidos. O tipo de dado dentro do meu agente vai ser available for input. Tudo que eu vou informar no meu agente, eu tenho que criar como available for input, tá, gente? Outro aqui, var first. Primeiro nome, né? Primeiro nome, tô pensando em inglês. Variável contendo o primeiro nome do contato a ser criado. Beleza. Tipo texto, mesma coisa. Salvei. Agora, variável contendo o último nome. Tipo texto também. Available for input. Done. Alguma coisa mais que a gente colocou? Eu acho que telefone, né? Telefone. Vamos lá. var. Que é o mobile, né? Que é o telefone celular. Texto. Available for input. Bem, criadas variáveis, eu tenho a variável de contato, que é um de registro específico, var contact ID, e-mail do contato, primeiro nome, último nome e sobrenome, beleza? E aí a gente pode definir o nosso create record aqui ou utilizar um assignment e depois create, da maneira que vocês quiserem. Mas vamos colocar no criar contato aqui. Beleza? Então eu só vou criar um contato. Eu vou setar os campos manualmente, porque eu quero preencher as variáveis que eu defini ali. O objeto a ser criado é contato, né? E aí, last name,
último nome, first name, primeiro nome. Então, a variável aqui, que está errado do jeito que eu estou fazendo, calma aí. Opa. Último nome, estava certo ali. Então, o valor que vai preencher esta variável do contato é essa. Oi? Alguém falou alguma coisa? Telefone. E-mail. E account. Basicamente isso. Não preciso mais nada, eu acho, aqui, né? Ok. Salvar meu flow. Aqui, eu vou dar um nome auto-launched. E salvar. Tem algumas opções avançadas aqui. Isso daqui é o que eu falei para vocês, olha só. Se você utilizar o contexto do sistema, como o Flow foi lançado. Se você quiser utilizar as sharing rules de acordo com o nível de acesso do registro específico para o seu usuário e tudo mais, você vai selecionar essa. Se o seu Flow pode executar qualquer ação aqui dentro, vai ser o contexto do sistema sem utilizar as sharing rules, ou seja, ele vai fazer acesso a qualquer dados, tá? Então, eu posso deixar como sistema. Esse é o mais perigoso de ser utilizado, mas eu não quero que dê erro nesse momento. Então, o meu Flow vai fazer qualquer ação e ter acesso a qualquer dado, beleza? Posso selecionar a API version, esse daqui só vai a 63, a gente estava trabalhando até com a 64, né? E salvar. Para que este Flow esteja disponível no meu agente, eu tenho que ativá-lo. Ativei meu Flow. Perfeito. Flow ativo. Vou no meu agente. Vamos lá no agente que eu tinha criado. Viu que não ia dar tempo para criar do zero, né? Na próxima aula a gente vai fazer do zero, tá? O agente em si. Então, olha só. Eu tenho aqui Account Contact Creator, agente for setup, agente genérico, enfim, tem vários agentes aqui que eu posso modificar ou criar e editá-lo, tá? Então deixa eu entrar nesse agente genérico aqui, só para ver como é que ele tá. Opening Builder. Eu acho que esse daqui é mais de criação. Deixa eu ver os tópicos específicos. Account, Contact, ok, esse daqui tá ótimo. Então, olha só. O que esse agente vai fazer aqui? Deixa eu desativá-lo para a gente poder editar. Bem, já tinha vinculado no meu outro, olha. Este tópico, ele lida com os contatos relacionados à conta sugerida, tá? Então, ele pode relacionar, se todos os campos obrigatórios forem preenchidos, envie para o contato. Se a conta não existir, não crie um contato e informe o usuário. Se o usuário informar um nome de conta, crie um novo contato para a conta. No final, mande uma salutation para o usuário informando que we'll learn how to build the agent breakfast. Eu coloquei aqui que o usuário vai aprender a construir um agente no Breakfast and Learn com sucesso, né? Verify the account name with the user before creating the contact. Ou seja, toda vez que eu for criar um contato, ele vai pedir para verificar o nome da conta antes de criá-lo. Seu único trabalho é criar novos contatos para a conta, mais nada.
tá? Então, dentro dos meus actions aqui, vamos sobrescrever com uma nova aqui. New action, flow, ó, desculpa, gente, estou avançado por causa do tempo, mas para você colocar, eu já defini meu tópico para criar um contato específico, e aí eu vou lá em New, Create New Action, tá? Você seleciona o tipo de ação específica que o cara vai realizar, que o agente vai realizar, que é um flow. E aqui dentro, olha, Auto Launched, criar contato baseado no Agent Force. Quando eu seleciono isso, eu vou dar um Next. Olha o que ele vai fazer. Ele já vai puxar todas as minhas variáveis de input e colocar no lado esquerdo como roxinho, e todas as variáveis de output no lado direito. Lembra que eu descrevi lá no description das variáveis o que elas fazem menção? Então tá aqui, olha. Eu perdi tempo lá, mas já está utilizável em qualquer flow, qualquer agente que eu for utilizar este flow. Então ela já fez o preenchimento, ó, var account ID, essa variável é aqui o ID da conta mencionado pelo usuário. Então, tudo isso daqui vai ser variável de input para eu utilizar no meu flow. E aqui é a variável de output, ou seja, variável de registro contendo contato criado pelo flow. Aí eu posso mostrar na conversa e o output vai ser um objeto, porque é um contato, porque eu marquei como de contato, tá? E aqui eu posso selecionar as que são de obrigatórias. Essa daqui é obrigatória e eu tenho que coletar do usuário ou não. Todas elas eu tenho que coletar do usuário, né? Collect data from user, collect data from user. E esse daqui eu vou deixar em branco, porque eu vou utilizar outra ação. Opa, o que deu aqui? Deu algum erro aqui. Ah, tá. Loading test. Então, criando contato. Que é o texto que vai informar o usuário quando ele está criando um contato. Elas vão se sobrescrever aqui, a mesma ação, mas vão deixar as duas ações para ver o que o agente vai testar, tá? Então depois a gente menciona. Então o que eu quero fazer? Criar um contato para uma conta específica. Primeiro, tá? Vamos testar de um jeito que... Ó, aqui são as contas da minha organização. Vou testar criar um contato para uma conta que não existe, tá? Então, temos as contas aqui, vamos tentar criar por uma conta que não existe. Como eu marquei, esse daqui eu não lembro se eu configurei para o inglês, o português, tá? Mas vamos deixar aqui, ó. Criar contato para a conta XPTO. Aqui é o teste, tá? Da conversa que a gente tem com a gente. Então ele vai buscar a conta. Não conseguiram encontrar uma conta com o XPTO. Por favor, verifique o nome da conta, tente novamente. Como é que ele descobriu isso? Lembra que eu tenho duas ações aqui só nesse tópico? Mas esse Account Summary Analysis, eu tenho outras ações. Resumo da conta de análise estatística, que é o resumo da conta. Eu posso vincular outras ações dentro do meu tópico para que ele busque o registro e faça. Aqui nas instruções ele já viu as actions aqui, ó. Identify record by name. Já tem outros, porque o tópico aqui não tá mostrando, mas ele já está criando automaticamente as ações. Porque você pode selecionar as ações específicas de identificar o objeto, registro, criar contato, enfim, ele vai rodando todas as ações disponíveis no seu tópico para criar esse contato. Como ele não identificou, olha só, ele buscou a conta XPTO, então ele não achou, ele vai buscar a conta pelo nome no objeto conta. Ele identificou que é a conta, né? Então, primeiro, ele foi lá no objeto a conta, o registro, ele identify record by name, XPTO, não deu sucesso e já parou por aqui. Então, ele não enriqueceu nada aqui do agente, pronto. Ok?
Então agora vamos fazer o contrário, né? Criar contato de nome fulano e sobrenome. Como eu coloquei nome e sobrenome, ele vai pedir os nomes e sobrenome. Se eu digitar só o nome com 2 palavras, ele vai identificar como o primeiro nome, né? Fulano de tal é o sobrenome, e-mail witch@witch.com, telefone xxx, ó, vou colocar um telefone certo aqui, para a conta GeniePoint, que é a conta que a gente está testando lá. E beleza, vamos mandar ele criar. Aí, ó. O contato fulano de tal foi criado com sucesso para a conta GeniePoint, o ID do contato é tal. Você aprenderá, lembra que eu, na última ação, lá na última instrução, você aprenderá como construir esse agente no Breakfast and Learn Flow 5.0 com sucesso. Então, as instruções do agente estão aqui e as ações que ele rodou estão aqui embaixo, olha. Ele procurou primeiro a conta, né, através do nome da conta, pegou o ID dessa conta, jogou na minha variável de input, account ID, ó, tá vendo? Jogou na variável de input. O contato, o e-mail do contato ele pegou daqui, sobrenome, nome, telefone. Jogou tudo em todas as variáveis de input. A variável de output, tá vendo que ele lançou um outro flow, né? Infelizmente ele não lançou o OutLaunch, mas o sistema ia dar o mesmo, tá? E rodou. Então o contato criado foi esse, deu uma mensagem de sucesso, que é parametrizável através das informações também, para a gente criar o nosso contato. Então se eu for lá no meu agente, se eu for lá na minha organização, GeniePoint, Related Contacts, aqui tá, deixa eu entrar aqui, ó, tá o contato fulano de tal criado com sucesso. Ok? Fulano de tal, ó, fulano de tal, criado pelo agente Dornelas, telefone e o e-mail que eu preenchi, witch@witch.com. Então, criamos uma ação dentro do nosso Agent Force para lançar um flow criado por nós. Então, essa é a introdução que eu queria dar para vocês em ações, tópicos e tudo mais para o agente. O agente tinha mais tópicos, né? Ele rodou tópicos padrões, a organização para buscar, não deveria, então a gente vai parametrizar para limitar-se as ações e aos tópicos presentes na próxima aula, e aí a gente vai lançar uma ação de HTTP Callout para finalizar o nosso curso com um quiz na aula que vem, tá, gente? E aí a gente fecha o nosso ranking para premiar vocês com os vouchers. Dúvidas? Foi tudo muito rápido, por isso que eu deixei algumas coisas prontas, para explicar tudo demora um pouco. Pulei algum conceito, passei por cima de algumas coisas que vocês não entenderam. Tá todo mundo muito quieto hoje. Né, Leandro? Fala alguma coisa, entendeu, Leandro? Versão monster do Arnelas aí. Excelente. Bom. Pô, pra quem é noob aí, arrasou.